Bom, nós começamos falando a respeito da chuva que atingiu o Paraná durante todo o dia de ontem. Foram mais transtornos registrados também que obrigaram as autoridades a fecharem preventivamente mais uma vez a BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina, na altura do quilômetro 668. A intenção é de evitar que carros sejam atingidos em caso aí de alguma queda ali das encostas, algum desmoronamento. Os bloqueios começaram por volta das 4 da tarde. De acordo com a concessionária Artéries Litoral Sul, os bloqueios no sentido sul estão no quilômetro 633, na Praça de São José dos Pinhais, no quilômetro 645, e no retorno em desnível no quilômetro 648. No sentido norte, o bloqueio é na Praça de Pedágio de Garuva, no quilômetro 1, 6 e também no quilômetro 671. Os motoristas podem retornar no posto da PRF no quilômetro 662 em Tijucas do Sul, no quilômetro 633 e também no quilômetro 1 da BR-101 em Garuva. Técnicos vão reavaliar aí as condições das encostas hoje pela manhã. O trecho da 277 entre Curitiba e Paranaguá, na Serra do Mar, segue sendo monitorado. Ontem também havia possibilidade de interdição parcial de pista. Na BR-476, entre União da Vitória e também a cidade de Paula Freitas, veículos pesados não podem seguir viagem. Há possibilidade de rotas alternativas, seguindo aí pelo município de Canoinhas ou ainda pela cidade de Malê. Na BR-153, técnicos do DENIT identificaram novos deslizamentos. O trecho entre General Carneiro e União da Vitória, próximo à Serra do Leão, segue com pista parcialmente interditada. Vale lembrar que desde as 7 horas da noite de ontem, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, também fechou a Estrada da Graciosa de forma preventiva. A previsão de abertura é agora pela manhã. O DR alerta que vai fazer esse fechamento todos os dias enquanto persistirem as chuvas na região. Só para se ter uma ideia da quantidade de chuva do começo do mês até agora, a medição feita até aqui em Curitiba acaba extrapolando já o previsto para o mês todo. A previsão para outubro na capital era de 152 milímetros de chuva, mas já tivemos o registro de 280, segundo aí o CIMEPAR. Hoje deve chover principalmente nos Campos Gerais e também no litoral. Nas demais regiões, gradativamente, como a gente trouxe, o tempo estável volta a predominar, mas com temperaturas baixas, principalmente na região sul, que foi uma das mais atingidas pelas enchentes. A repórter Simone Giacometti traz um resumo das consequências dessa forte chuva de ontem. A partir de agora, então, a gente assiste no YouTube, no nosso canal Jovem Pan Grupo RIC, mas você que está pelo rádio também consegue participar aí, entendendo toda a informação. Vamos lá. O Buraco do Padre, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, amanheceu assim. A vazão da água triplicou de volume ao ponto das passarelas ficarem encobertas. Nesta igreja, a chuva forte destruiu parte do telhado no bairro Nova Rússia. Em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, o rio Cambuí transbordou. Em Araucária, a água invadiu várias casas. Em Almirante Tamandaré, o vendaval derrubou uma árvore que atingiu um poste, deixando milhares de casas sem luz. Em Irati, na região rural, várias pontes ficaram debaixo d'água. Em Guarapuava, o problema foi o vento, que derrubou várias árvores e destelhou casas. Muita gente ficou sem energia elétrica. E a previsão de mais chuva é o que preocupa os moradores de União da Vitória. Para a madrugada de sábado, o Rio Iguaçu pode subir quase 8 metros. Em um dos bairros do município, 1.153 pessoas foram atingidas. 277 delas estão em abrigos. Aqui em Curitiba, nesta região da cidade industrial que é cortada pelo Rio Barigui, a vazão das águas está assim e os moradores estão de sobreaviso. Marisa Duarte mora no bairro há 50 anos e ela já perdeu as contas de quantas enchentes enfrentou. É terrível morar aqui. Fim de mês de setembro e outubro, até hoje nós já tivemos umas quatro enchentes. Bom, a gente segue falando, dos temporais registrados ontem aqui pelo estado, porque o governo do Paraná autorizou a contratação de hotéis e também de pousadas para os desabrigados. Caberá às secretarias do Desenvolvimento Social e Família, Justiça e Cidadania e também à Defesa Civil fazer um levantamento do número de desabrigados em União da Vitória e também na cidade de Rio Negro. Outro município que também pode ser atendido aí diante essa necessidade, outros municípios serão analisados
analisados, portanto, pelos mesmos órgãos. Ainda ontem, a Defesa Civil do Paraná divulgou que 3.765 pessoas estão sem abrigo. Os dados serão atualizados daqui a pouco e a tendência é de que a quantidade de pessoas atingidas aumente ainda mais. Ainda ontem, o prefeito de União da Vitória, o Bakir Abbas, falou sobre o nível do Rio Iguaçu, que está sendo monitorado constantemente. Essa ação permite antecipar os locais que serão alagados com 24 horas de antecedência, o que permite, de fato, remover os moradores antes da enchente atingir as residências. Ao menos 11 abrigos foram montados na cidade. O prefeito afirmou que o rio vai subir ainda mais nas próximas horas. Vamos ouvir o que ele disse. Na manhã desta quinta-feira, devido às fortes precipitações, às fortes chuvas que aconteceram em toda a bacia, inclusive em União da Vitória, o índice do Rio Iguaçu voltou a subir. Hoje a gente tem um quadro de centenas de residências que foram atingidas e vão ser atingidas. O índice do rio deve chegar a 7 metros na noite desta quinta-feira. A previsão para amanhã é de mais de 7,5 metros. O prefeito de União da Vitória também reforçou que tem recebido apoio do governo do estado e também até do governo federal. O governo do estado tem nos ajudado. Recebemos também hoje um telefonema do ministro Wellington Dias colocando o governo federal à disposição do município de União da Vitória. E esse é o momento de todas as forças se unir para a gente tentar amenizar essa situação que a população se encontra. Olha, outra cidade que foi muito atingida pelas cheias aí é o Rio Negro, é a cidade de Rio Negro, na divisa com Santa Catarina. A repórter e apresentadora, jornalista do Grupo RIC, está na cidade e tem informações da situação por lá. Oi, Beatriz, bom dia para você também, para todos os nossos ouvintes. Eu estou aqui em Rio Negro, região metropolitana de Curitiba, onde a situação é bastante complicada aí para os moradores, viu? A cidade está praticamente debaixo d'água, muitas ruas, a maior parte dessas ruas estão completamente alagadas e as cenas que mais se repetem aqui na cidade são de moradores, né? Moradores em barcos, moradores em embarcações tentando voltar ali próximo às áreas da casa, justamente para tentar salvar algo que, por obrigação, eles tiveram aí, que no momento mais intenso tiveram que deixar para trás. Então, a situação basicamente é essa. Aqui na região, a gente está acompanhando tudo, aí a movimentação das últimas horas. Nesse momento, são 377 famílias atingidas de um modo geral e 190 famílias, 190 pessoas que permanecem desalojadas, né? Pessoas que estão em abrigos, então, cedidos pela prefeitura. Bea? Ana Vaz, obrigada pelas informações, um bom dia para você também. Quem estava nos acompanhando pelo YouTube conseguiu ver as imagens ali que são muito fortes diante da condição da cidade de Rio Negro nesse momento. As casas cobertas aí quase que por completo, a gente vê em alguns casos apenas o telhado, o restante tudo submerso. E é claro que fica esse sentimento, né, de solidariedade e de preocupação com as famílias, principalmente aqui do Paraná, mas ao sul do estado, municípios que fazem fronteira ali, na verdade, limite com Santa Catarina, que foram realmente atingidos de forma mais significativa e de forma mais preocupante. E a gente tem um olhar preocupado com isso porque sabemos que a possibilidade de chuvas e de temporais ainda se estende ao longo desta sexta-feira para essa faixa mais sul do estado. Então, fica o alerta. Observamos aí nesse último boletim que a gente trouxe, né, com várias notícias relacionadas a esse temporal, os fatos que também abrangem ali as rodovias do estado. Nós temos a 376 bloqueada pela Polícia Rodoviária Federal como uma forma preventiva. Aquilo que aconteceu em novembro do ano passado, de fato, pelo que a gente observa, foi uma forte lição aqui, tanto para a Polícia Rodoviária Federal, quanto para o DENIT, DR e para a concessionária que administra ali a rodovia. Nós tivemos 2 mortes após os desmoronamentos naquela área e agora, nesse momento, não foi registrado um deslizamento significativo, mas essa restrição do trânsito serve justamente para evitar que motoristas passem por aquele trecho diante dos grandes riscos. Passou-se a ter um monitoramento que antes não existia, né? São equipamentos, inclusive, subterrâneos, colocados ali na região da Serra e que monitoram qualquer tipo de movimentação no subsolo, no próprio solo de modo geral e identificam se existe risco ou não. De fato, foi constatado, existe essa possibilidade? Rodovia, então, completamente bloqueada, causando muitos transtornos, Pedroso, mas a gente vê isso como uma ação preventiva também.
É melhor prevenir do que remediar, já diria aquela frase tradicional repetida pela mãe, pela avó, e ela não tem sentido maior do que nesses momentos de crise. Vamos lá, o transtorno de talvez evitar que uma estrada esteja aberta, não consigo descer pela Graciosa, parte da via está bloqueada, enfim. O transtorno ele é passageiro, Bia, considerando que os prejuízos podem ser ali contabilizados em vidas. Então, nesse momento, vale o que nós orientamos no jornal ontem, quem puder evitar esse deslocamento rodoviário, evitar essa exposição aumentada aos riscos causados pela chuva, deve fazê-lo, porque é isso. Muito do que está acontecendo é um pouco de novidade, a gente aprendeu a lição ano passado, mas esses fenômenos ligados ao El Niño, que tem trazido uma volumetria maior de chuva, ele realmente requer ali um cuidado mais intenso. Agora, muita gente, a gente acompanha aqui, felizmente o nosso Jornal da Manhã ele é composto por nós dois, pelo Marcos Souza, mas também pelos nossos ouvintes, a gente percebe que muita gente falando, olha, essa é a crise ambiental, você tem uma série de questões, outras pessoas tentando partidarizar. O que a gente tem que fazer nesse momento, principalmente de dor, em que muitas pessoas estão ali desabrigadas, sofrendo, mais do que qualquer tipo de iniciativa de apontar o dedo pensando numa ideologia política, mas é tentar cobrar todos os gestores envolvidos, seja do governo do estado, governo federal, governo dos municípios, os vereadores, deputados, enfim, é que todos eles aprendam. A Bia aqui apontou que teve um aprendizado relacionado ao DENIT, DR e as polícias que cuidam da circulação de tráfego, tanto a rodoviária estadual quanto a rodoviária federal, e também agora os gestores, eles devem pensar, puxa vida, essas questões da chuva talvez se tornem mais frequentes, esses fenômenos climáticos extremos, eles talvez tragam ali chuvas em períodos mais alongados. Então tem que cuidar sim da questão das encostas dos rios, tem que cuidar principalmente para dar alternativas para essas pessoas e enfrentar as crises quando elas venham. Agora, partidarizar, ficar ali atacando um político ou outro, nesse momento não traz solução nenhuma. Mais do que tudo isso, é importante a solidariedade. Então, nesse momento de dor, Bia, eu acredito que não existe cor ou número de partido que vai salvar ninguém, pelo contrário, é a mão estendida dos amigos, familiares e muitas vezes até de estranhos que ajudam ali a recolher os bens e os pertences. É, de fato, que existem aí, são governos que têm a obrigação nesse momento de olhar para essas cidades, independente aí de partido, né? A gente vê tanto aí iniciativas por parte do governo do estado, principalmente por parte do governo do estado, e também o governo federal, que já se colocou à disposição aí dessas prefeituras que foram atingidas de forma mais severa por estes temporais. De fato, é um momento de arregaçar as mangas, não discutir lado nem cor aí de bandeira partidária e simplesmente resolver, porque a gente está falando aí de centenas de famílias que estão desabrigadas, desalojadas. Aquela questão, né? Geralmente quando ocorre uma catástrofe como essa, o morador que precisa deixar a própria casa recorre à residência ali de um familiar, de um amigo. Mas nesse sentido que a gente observa é que o familiar e o amigo também foi atingido. Então, por isso, nesse momento existem pessoas completamente desabrigadas, que estão tendo que recorrer aí a espaços cedidos pelo poder público para poder manter ali o mínimo de condições, tanto famílias, né, que a gente fala aí, pessoas idosas, também crianças, de modo geral, todos abalados e atingidos por essas condições. A gente continua monitorando tanto a questão climática, mas é claro também, né, esse apoio e também esse dever do poder público em relação a essas pessoas.